Olá pessoal, saudações a todos os amigos e seguidores do canal. Hoje voltando do interlúdio de terror, que teve aquela postagem que eu acho fantástica, adoro tanto o autor M.R. James quanto o conto em si, o Lançando as Runas. Hoje voltamos para Lovecraft, hoje sábado 11 de março, e vamos para Os Outros Deuses, The Other Gods. The Other Gods é um conto que é necessário ele é difícil de comentar, mas ele é necessário ser comentado. Já explico por quê. O que acontece com os outros deuses? É a história, o plot é um conto curto, né? O plot é bem simples, são três personagens estudiosos e tal, que sobem a montanha de Kadath em busca dos deuses, os deuses da terra, ou os grandes, the great ones. Eles então sobem lá em busca dos deuses, porque os deuses e a humanidade andam meio sem contato ultimamente, lá no ponto de vista da história. Então a história é essa daí. Qual é o interesse de comentar esse conto, de estabelecer um contexto? É que ele é um conto aonde convergem diversas conexões. Inclusive há essa discussão bastante acirrada sobre se The Other Gods seria Dreamlands, ou seria Cthulhu Mythos, ou seria o quê? Ou a famosa jornada do autoconhecimento do cara lá, dos caras lá, dos personagens. Na realidade, há quem diga que ele é passado no passado remoto da Terra por conta de uma conexão que existe com o Polaris, que a gente já narrou. Tem aqueles que defendem que é Dreamlands nitidamente, porque tem um dos personagens, ele aparece num clássico Dreamlands, que foi um dos que a gente narrou primeiramente, que foi Os Gatos de Ulthar. Então é Dreamlands porque o cara tá no Dreamlands, isso não prova nada, mas o cara tá no Dreamlands e tá aqui. Há quem diga que tem... Por que seria Cthulhu Mythos? Porque esses três sábios que estão subindo a montanha de Kadar, eles estudaram, e menciona-se isso no conto, por exemplo, os manuscritos pinacóticos, que são uma obra, um ponto característico do panteão, não do panteão, não são não, Deus, né? Mas do Cthulhu Mythos. E existe aí também uma conexão indireta com o Randolph Carter. O Randolph Carter, um alter ego do Lovecraft, claramente, ele aparece ao longo de toda a obra, né? Ele já apareceu naquela primeira, o depoimento de Randolph Carter, que a gente já narrou, e ele volta. E tem uma história que é de 26, se não me engano, que é a busca onírica pela desconhecida Kadath, do Randolph Carter. Randolph Carter, ele nessa história, ele vai em busca de Kadath. E o Randolph Carter está num momento no mundo de hoje. E tem a ver com Cthulhu Mythos por conta de outros contos. E ele vai a Kadath. Então tem todas essas pontas vão aos poucos se juntando. Então é uma discussão, eu acho, meio acadêmica, né? Se é Dreamlands, se não é Dreamlands, é uma questão de carimbo, não importa. O que vale a pena, o que é mais importante é que a gente absorva, aproveite, curta mais uma poesia em prosa, característica do Lovecraft. Olá, característica do Lovecraft, e podemos aproveitar, já que hoje temos, como eu avisei para a comunidade, narrador convidado, ou melhor, dois narradores convidados, o Diogo e a esposa Duda. Sempre abrilhantam muito nossas postagens aí, então a eles de volta com Os Outros Deuses. Então a história é essa. E aí eu comentei no início, é importante, não há muito o que comentar, né? Mas já comentei o que eu conhecia, mas
é importante falar sobre por quê. Porque existe, eu percebo, sempre notei isso, uma certa confusão com essa história de deuses dentro da obra do Lovecraft. Que, por exemplo, os sábios esses dessa história de hoje vão subir a montanha em busca dos deuses da terra, ou os grandes deuses, os grandes, the great ones, os the gods of earth, ou os great ones, os grandes, os grandes. E muita gente confunde com Great Old Ones, compreensível a confusão. Great Ones e Great Old Ones. O Great Old Ones são aqueles deuses monstro, deuses demônio lá do mito Cthulhu. Cthulhu e sua galera, Nyarlathotep e outros, que estão ou sob o mar, como Cthulhu, ou em outras dimensões, ou em outros planetas, aguardando a oportunidade para retornar à Terra e retomar o que seria deles por direito. Então essa é a ideia do Great Old Ones, os antigos, os grandes antigos. Esses deuses o conto de hoje tem dois conceitos divinos distintos. Os deuses da Terra, que esses caras vão em busca deles, e os outros deuses, aí já entrou um pouquinho de spoiler. Mas, então vamos fixar que Great Ones não tem nada a ver com Great Old Ones. Grandes, antigos é uma coisa, o Cthulhu, por exemplo, e os deuses da Terra, Great Ones, os deuses, os grandes deuses. Então era isso que eu queria aproveitar a oportunidade e dar um toque, porque eu vejo que muita gente faz essa confusão. E às vezes fica numa expectativa, o conto é the Other Gods, e aí aparecem lá os Great Ones, aí o cara fica esperando um Cthulhu aparecer a qualquer momento e não tem nada a ver com Cthulhu. Então, esse conto é importante na obra do Lovecraft, porque ele estabelece um nó, assim, um núcleo onde muitas pontas anteriores e posteriores chegam e saem, vão formando essa teia de personagens, de conceitos, de ambientes, né, que vão amadurecendo ao longo da obra. Então é isso aí. Saudações a todo mundo, abraço, espero que estejam todos bem. E vamos lá com os outros deuses. Os Outros Deuses. H.P. Lovecraft, 1921. No topo do mais alto dos picos terrestres habitam os deuses da terra, e homem algum ouse dizer que os viu. Eles já habitaram picos mais baixos, mas os homens das planícies acabavam escalando as encostas de pedra e neve e empurrando os deuses para montanhas cada vez mais altas, até que agora só lhes resta a última delas. Conta-se que quando deixaram seus velhos picos, levaram consigo todas as marcas de sua presença, exceto uma vez em que teriam deixado uma imagem esculpida na face da montanha, a que chamavam Mgarek. Mas agora, eles se foram para a desconhecida Kadath, na vastidão fria que homem nenhum percorre, e se tornaram inflexíveis, já não tendo um pico mais alto para onde fugir com a chegada dos homens. Ficaram inflexíveis, e se antes permitiam que os homens os desalojassem, agora proíbem os homens de lhe chegar, ou, tendo chegado, de partir. É bom que os homens nada saibam de Kadath, na vastidão fria. Caso contrário, tentariam imprudentemente galgá-la. Às vezes, saudosos, os deuses da terra visitam nas noites serenas os picos onde costumavam viver e choram mansamente enquanto tentam se divertir à moda antiga nas relembradas encostas. Os homens sentiram as lágrimas dos deuses sobre a nevada Thurai, embora tenham pensado que fosse chuva,
e ouviram os suspiros dos deuses nos lamuriosos ventos matinais de Lérion. Em embarcações de nuvens, os deuses costumam viajar, e aldeões sábios conhecem lendas que os levam a se afastar de certos altos picos à noite, quando o tempo está nublado, pois os deuses já não são afáveis como antigamente. Em Ulthar, que fica além do rio Sky, habitava certa vez um velho ansioso para encontrar os deuses da terra, um homem profundamente versado nos 7 livros crípticos da terra e familiarizado com os manuscritos pinacóticos da distante e gélida Lomar. Seu nome era Barzai, o sábio, e os aldeões contam como ele escalou Unia Montanha na noite do estranho eclipse. Barzai sabia tanto sobre os deuses que poderia contar suas idas e vindas e adivinhava tanto de seus segredos que ele mesmo se considerava meio divino. Foi ele quem sabiamente aconselhou os burgueses de Ulthar quando aprovaram sua extraordinária lei contra a matança de gatos, e quem primeiro contou ao jovem sacerdote Atai para onde vão os gatos pretos na meia-noite da véspera de São João. Barzai era versado no conhecimento dos deuses da terra e ficara obcecado pelo desejo de ver suas faces. Acreditando que seu grande conhecimento secreto dos deuses o protegeria de sua ira, resolveu subir ao topo da alta e rochosa Hathor, numa noite em que os deuses ali estariam. Hathor fica distante, no deserto pedregoso além de Hathor, que lhe emprestou o nome, erguendo-se como uma estátua de pedra num templo silencioso. Ao redor de seu cume esvoaçavam brumas eternas e tristes, pois as brumas são as memórias dos deuses, e os deuses amavam Hathor quando ali habitavam em tempos antigos. Frequentemente, os deuses da terra visitam Hathor em suas embarcações de nuvens, espalhando pálidos vapores sobre as encostas enquanto dançam evocativamente sobre o cume, imersos no clarão do luar. Os aldeões de Hathor dizem que é perigoso escalar Hathor em qualquer momento, e mortal escalá-la à noite, quando pálidos vapores ocultam o cume e a lua. Mas Barzai não lhes deu atenção ao chegar à vizinha Ulthar com o jovem sacerdote Atai, seu discípulo. Atai era apenas o filho de um estalajadeiro e às vezes era tomado pelo medo, mas o pai de Barzai tinha sido um landegrave habitante de um antigo castelo, não trazendo, pois, nenhuma superstição popular em seu sangue, e apenas riu-se dos assustados aldeões. Barzai e Atai dirigiram-se então para Hathor, no deserto pedregoso, apesar dos rogos dos camponeses, onde conversavam sobre os deuses terrestres à noite, acampados ao lado de suas fogueiras. Viajaram durante muitos dias até avistarem ao longe a imponente Hathor, com sua auréola de brumas plangentes. No 13º dia, alcançaram a solitária base da montanha, e Atai falou de seus temores. Mas Barzai era velho e versado, e não tinha medo. Por isso abriu caminho impavidamente, subindo a encosta que o homem algum havia escalado desde tempos de Sanso, de quem se fala com pavor nos mofados manuscritos pinacóticos. O caminho era rochoso e ameaçado por precipícios, penhascos e desmoronamento de rochas. Mais tarde, o tempo ficou frio e nevoento. Barzai e Atai frequentemente escorregavam e caíam enquanto desbastavam e progrediam penosamente com a ajuda de bastões e machadinhas. Finalmente, o ar foi se rarefazendo, o céu mudou de cor e os alpinistas encontravam dificuldade para respirar, mas continuavam subindo e subindo arduamente, embevecidos com a estranheza do cenário e arrepiando-se com a ideia do que aconteceria no cume, quando a lua saísse e os pálidos vapores o rodeassem. Durante 3 dias, eles subiram, cada vez mais para o alto, rumo ao teto do mundo. Então, acamparam para esperar o toldamento da lua pelas nuvens. Durante 4 noites, nenhuma nuvem apareceu, e a gélida lua brilhou através da tênue névoa plangente que rodeava o silencioso píncaro.
Então, na quinta noite, que era a noite da lua cheia, Barzai avistou longínquas nuvens densas ao norte e postou-se de pé, com Mal, assistindo à sua aproximação. Densas e majestosas elas deslizavam, avançando lentamente, deliberadamente, espalhando-se ao redor do alto cume, acima dos observadores e toldando-lhes a visão da lua e do pico. Durante uma demorada hora, os dois espectadores ficaram observando o turbilhão de vapores e o véu de nuvens que se adensava incessantemente. Barzai era versado no conhecimento dos deuses da terra e ficou atento para escutar certos sons. Mas Atai sentiu o calafrio dos vapores e o pavor da noite, assustando-se ainda mais. E, quando Barzai reencetou a subida e acenou vivamente para ele, Atai demorou a segui-lo. Tão densas eram as brumas que o caminho era árduo. E, embora Atai finalmente o seguisse, mal conseguia enxergar a forma acinzentada de Barzai na sombria encosta acima. Sob o enevoado luar, Barzai avançava penosamente, muito à frente, e, a despeito de sua idade, parecia subir mais facilmente que Atai, sem temer a inclinação do terreno, que começa a ficar íngreme demais para alguém que não fosse muito forte e ousado, nem se deter diante das largas fendas negras que Atai mal conseguiria saltar. E assim prosseguiram, galgando freneticamente rochas e precipícios, escorregando e caindo, e ocasionalmente se assombrando com a vastidão e o terrível silêncio dos tenebrosos picos gelados e dos silenciosos abismos de granito. De repente, Barzai sumiu da vista de Atai ao escalar um terrível penhasco que parecia se projetar para a frente, bloqueando a passagem de qualquer alpinista não inspirado pelos deuses terrestres. Atai estava muito abaixo, planejando o que deveria fazer quando chegasse ao local, quando percebeu, intrigado, que a luz tinha ficado mais intensa, como se o desnublado pico e o enluarado ponto de encontro dos deuses estivessem muito próximos. E enquanto se arrastava para o rochedo saliente e o céu iluminado, sentiu calafrios mais assustadores do que jamais sentira. Ouviu então, através das altas brumas, a voz de Barzai gritando, ensandecido de encanto. Eu ouvi os deuses. Eu ouvi os deuses da terra cantando festivamente em Hatekla. As vozes dos deuses da terra são conhecidas por Barzai, o profeta. As névoas se abrem e a lua brilha, e verei os deuses dançando freneticamente sobre a Hatekla que amavam em sua juventude. A sabedoria de Barzai tornou-o maior que os deuses terrestres, e contra sua vontade, suas magias obstáculos não contam. Barzai verá os deuses, os orgulhosos deuses, os secretos deuses, os deuses da terra que se esquivam da vista humana. Atai não conseguia ouvir as vozes que Barzai escutava, mas agora, próximo do rochedo saliente, esquadrinhava-o à procura de apoio para os pés. Foi quando ouviu a voz de Barzai mais alta e esganiçada. A névoa está muito fina e a lua lança sombras sobre a encosta. As vozes dos deuses terrestres são altas e selvagens, e eles temem a vinda de Barzai, o sábio, que é maior do que eles. O clarão da lua estremece enquanto os deuses da terra dançam contra ele. Verei as formas dançantes dos deuses que saltam e uivam ao luar. A luz escureceu e os deuses estão com medo. Enquanto Barzai gritava essas coisas, Atai sentiu uma mudança espectral no ar, como se as leis da terra estivessem se curvando às leis maiores. Pois, embora o caminho fosse mais íngreme do que nunca, a ascensão se tornara assustadoramente fácil. E o rochedo saliente mostrou-se um obstáculo risível quando ele o alcançou e se arrastou perigosamente para cima, percorrendo sua superfície convexa. O clarão da lua misteriosamente desaparecera, e quando Atai mergulhou nas brumas superiores, ouviu Barzai, o sábio,
guinchando nas trevas. A lua escureceu e os deuses dançam dentro da noite. Há terror no céu, pois sobre a lua desceu um eclipse não previsto em nenhum livro dos homens ou dos deuses terrestres. Paira uma magia desconhecida em Hatheclá, pois os gritos dos assustados deuses transformaram-se em risos, e as encostas de gelo se lançam interminavelmente aos negros céus para onde mergulho. Ei! Ei! Enfim, na pálida luz, eu vejo os deuses da terra. Atai, deslizando agora vertiginosamente para o alto sobre precipícios inconcebíveis, ouviu então na escuridão um riso apavorante, misturado com um grito como homem algum jamais ouvira, exceto no Phlegethon dos pesadelos indescritíveis. Um grito em que reverberavam o horror e a angústia de toda uma vida fabulosa condensados num instante atroz. Os outros deuses! Os outros deuses! Os deuses dos infernos exteriores que guardam os frágeis deuses terrestres. Desvie o olhar. Volte! Não olhe! Não olhe! A vingança dos abismos infinitos! Este maldito, funesto abismo! Piedosos deuses da terra! Estou caindo no céu! E enquanto Atai, de olhos cerrados e ouvidos tapados, tentava saltar para baixo, vencendo a pavorosa sucção das alturas desconhecidas, ressoou em Hatheclá aquele fabuloso estrondo de trovão que acordou os pacatos aldeões das planícies e os honestos burgueses de Hatheg, Nir e Ultar, e levou-os a avistar, por entre as nuvens, o estranho eclipse da lua que nenhum livro havia previsto. E quando a lua finalmente apareceu, Atai estava a salvo, sobre neves inferiores da montanha, sem nenhum vislumbre dos deuses terrestres ou dos outros deuses. Está contado nos mofados manuscritos pinacóticos que Sanso nada encontrou exceto rochas mudas e gelo, quando escalou Hatheclá na juventude do mundo. No entanto, quando os homens de Ultar, Nir e Hatheg venceram seus temores e galgaram os assombrados precipícios à luz do dia em busca de Barzai, o sábio, encontraram gravada na pedra nua do cume um curioso e ciclópico símbolo com 50 cúbitos de largura, como se a rocha tivesse sido riscada por algum titânico cinzel. E o símbolo era igual a um que os estudiosos tinham identificado naquelas partes assustadoras dos manuscritos pinacóticos, que eram antigas demais para serem lidas. Isto foi o que encontraram. Barzai, o sábio, eles nunca acharam. Nem pôde o santo sacerdote Atai ser jamais persuadido a orar pelo descanso de sua alma. Mais ainda, daquele dia em diante, os moradores de Ultar, Nir e Flateg temem os eclipses e rezam à noite, quando pálidos vapores ocultam o cume da montanha e a lua. E acima das brumas que envolvem Hatheclá, os deuses terrestres às vezes dançam saudosos, pois sabem que estão seguros e amam vir da desconhecida Kadath em embarcações de nuvens e brincar à moda antiga, como faziam quando a terra era jovem e os homens não se atreviam a galgar lugares inacessíveis.